Capítulo 21. A metade da lua quis desaparece. No instante em que Jovian rasgou a atmosfera e se transformou em um rastro ardente de fogo ao disparar para o espaço sideral, um homem em um traje de combate com um único olho apareceu bem na sua frente. Vamos iniciar o julgamento. O alienígena de um olho sorriu, e sua voz foi transmitida diretamente para a mente de Jovian. Telepatia ou algum outro poder psíquico. Os olhos de Jovian brilharam, e então ele deu o sorriso mais simpático que se pode imaginar. Legal. Essa é mais uma razão para eu te destruir, Ciclope. Ciclope. Você está me insultando? A expressão do alienígena de um olho caiu imediatamente. Todos em nosso planeta têm apenas um olho. Ele não podia acreditar que um recruta o chamasse de Ciclope. Isso era basicamente um desdém ao seu status de avaliador planetário sênior. Então todo o seu planeta está cheio de Ciclope. Jovian piscou. Você não está qualificado. Eu nunca deixarei que você entre na coalizão dos planetas. O alienígena olhou furioso para Jovian, flutuando no espaço, sua voz irada martelando diretamente na mente de Jovian. Você acha que eu dou a mínima para sua estúpida coalizão? Jovian cravou um dedo na orelha dele como se estivesse entediado e, no instante seguinte, disparou como um meteoro e acertou o corpo do alienígena. O impacto foi tão violento que a superfície lunar ao redor deles explodiu em fissuras como teias de aranha. Assessor, Jovian disse, os dedos apertando a garganta do alienígena, os olhos cintilando de ameaça, você veio ao lugar errado. Eu vim ao lugar errado. O alienígena de um olho sentiu o poder esmagador em seu pescoço, rangendo os dentes tão forte que a mandíbula doeu, veias inchando nos braços enquanto tentava desesperadamente arrancar a mão de Jovian. Por mais que ele lutasse, era como tentar mover uma montanha. Jovian disse, forçando a cabeça do alienígena para a poeira, aproximando o rosto dele, girou ao redor, rugindo para o homem que segurava seu pé com apenas uma mão. Ele nem teve chance de contra-atacar. Uma força invisível e avassaladora o derrubou e o arremessou contra a superfície lunar como uma boneca de pano. A lua inteira pareceu estremecer. Idiota! Isto é a Terra, não Earth. Sua sorte acabou na próxima vida. Aprenda a ler os nomes nos seus mapas estelares antes de escolher uma rota. Idiota! Jovian montou o alienígena novamente, mas desta vez não foi para o pescoço. Ele começou a socar. Um soco após o outro, martelando o rosto do alienígena. Cada golpe craterizou a lua. Sangue vermelho vivo cobriu a luva de Jovian, escorregadio e quente. Um soco. 2 socos. 3. 4. A princípio, o alienígena de um olho ainda resistia. Mas os punhos de Jovian ficaram mais rápidos. Mais pesados. Mais violentos. A resistência do alienígena diminuiu para quase nada até que ele ficou deitado lá, completamente imóvel. Mesmo assim, Jovian não parou. Seus punhos continuavam subindo e descendo, batendo. Ele ficou olhando para o que havia feito e cobriu a bochecha com um olhar preocupado. Eu exagerei, merda. Acho que não vou mais aproveitar a lua à noite. Ele franziu a testa. A obra-prima diante dele, metade da lua havia desaparecido. E agora ele precisava descobrir como diabos explicaria isso a alguém. Capítulo 22. As preocupações de Cecil. Meu Deus. Cecil ficou olhando para as imagens vindas do feed do satélite, e pareceu que sua cabeça dobrou de tamanho num instante. Ele jurou que nunca tinha visto alguém tão brutal e tão poderoso. Um monstro que começou a brigar no momento em que sentiu vontade, que não apenas apagou o inimigo até nada, mas também destruiu metade da lua no processo. E a pior parte era que Cecil ainda não conseguia entendê-lo de jeito nenhum. Cecil nem sabia se Jovian estava lutando pela Terra, ou se ele estava apenas caçando inimigos para queimar aquele impulso violento e competitivo que está enraizado em seu corpo. Nolan, precisamos conversar. Cecil olhou para Nolan, disse Cecil, voz baixa e dura. Me conte o que realmente aconteceu na sede dos Guardiões novamente. Nolan repetiu a mesma mentira que contou dezenas de vezes, cheia de furos. Já havia dito. Recebi o sinal de socorro dos Guardiões da Globo, então fui ajudar. Quando cheguei, nada parecia errado.
Então as luzes apagaram de repente. Depois disso, lutei contra quem quer que fosse até cair e quando acordei, estava na sua cama de hospital. Só isso escuta-me, Nolan. Pare de meter o olhar de Cecil afiou como uma lâmina. Antes que isso fique tão ruim quanto pode ficar, pare com a atuação ruim o que você sabe. Por um segundo, a intenção de matar inundou Nolan. Cecil sempre foi esperto. Sem poderes apenas esperto Nolan não sabia se Cecil havia descoberto algo sobre ele e Jovian. E se tivesse? Então, desculpe. A versão branda do plano precisaria de revisões. Sei mais do que você pensa. O rosto de Cecil estava sombrio, um aviso sem palavras vazar dos ombros dele. Sua postura se curvou, e ele parecia um pai encarando um filho rebelde, completamente sem saber o que fazer. Espero que você me ligue, disse Cecil. Usaremos a tecnologia mais avançada do planeta para tratar a agressão maníaca de Jovian. E Nolan, você precisa lembrar isso. O que está acontecendo com Jovian é uma doença. E há uma grande chance de que não tenha começado depois que ele recebeu os poderes. Talvez isso já existisse antes. Talvez já o assombrasse quando ele foi para aquela academia de boxe. Ficou todo o traço. Cecil se conteve, mas o pensamento já estava formado. Quando quase matou o seu oponente. Foi então que deveríamos ter percebido. A culpa é nossa. A mente de Cecil continuava vasculhando o arquivo de Jovian, e quanto mais analisava, mais sentia que a personalidade violenta e destrutiva de Jovian poderia estar presente há muito tempo. Obrigado, Cecil. Talvez. Disse Nolan, suspirando, com a expressão estranhamente torcida, metade alívio, metade algo. O que Jovian não argumentou. Ele foi direto para o banheiro. Quanto ao que Cecil e Nolan estavam discutindo, ele não se importava nem um pouco. Todo o que ele queria era se limpar, então fazer outro desenho e procurar um mundo que realmente pudesse ajudá-lo. A missão Viltrum, o plano de Nolan de conquistar a Terra, sem pressa. Pelo menos, ele precisava de confiança suficiente para lidar com um monstro enlouquecido pela guerra que poderia aparecer na Terra a qualquer momento. Mergulhado na banheira, os músculos finalmente relaxando, Jovian exalou um suspiro lento e fixou o teto, pensamentos fervilhando. E ninguém acreditaria nisso. Um cara que parecia um capanga invocado de 5ª categoria de um vilão de 3ª categoria, na verdade tinha poder de combate de primeira linha no auge do universo. Capítulo 23. O Jovian perfeito. Jovian se limpou, saiu e comeu 5 hambúrgueres de carne, e só então percebeu que era a maldita quarta-feira. Estou ferrado. Ele olhou para a hora no relógio de pulso. Ele estava na cantina. Jovian carregou mais de 3 bandejas cheias de comida e começou a comer como se sua vida dependesse disso. Para o seu porte, acabar com a quantidade de comida de 3 a 5 pessoas em uma única refeição era totalmente normal. A parte importante era, ele podia comer assim, e ele podia lutar. Jovian. Não tem ninguém sentado aqui, né? Podemos. Justo quando Jovian estava devorando sua comida, ouviu alguém chamar seu nome. Ele olhou para cima. Uma garota alta e bonita, com cabelo laranja-rosa, estava parada ali, junto com uma garota punk loira com um piercing no nariz. Eles sentaram-se em frente a ele. Claro, Jovian disse, dando um pequeno aceno enquanto a Tom Eve e a desconhecida garota punk loira se acomodavam. Jovian, eu tenho estado muito preocupada com você. Você não veio esta manhã. De ontem, Eve parecia um pouco agitada, mas no meio da frase ela pareceu lembrar de algo e lançou um olhar para a garota punk loira ao seu lado. Tudo bem, eu entendo. Estou interrompendo. Vocês duas continuem. Eu lhe fazendo um favor ao Rex. E então, no túmulo de Rex, Jovian poderia dizer a ele qual era a maneira correta de apreciar Eve. Só brincadeira. Ele não era um pervertido. Ele simplesmente estava prestando homenagens. Que más intenções Jovian poderia ter? Jovian, quando você atravessou aquele portão espaço-tempo, eu fiquei realmente preocupado. Eu sei que você é forte, mas o inimigo também não era exatamente fraco. E ultimamente o mundo inteiro está um caos.
Os guardiões do globo desapareceram, e o Omni-Homem também não apareceu. Acabei de ver nas notícias que algo gigantesco aconteceu com a Lua, metade dela desapareceu. E os especialistas em astronomia estão dizendo que é um fenômeno celestial normal. Vamos lá. Esses idiotas realmente têm coragem. Não sei que fenômeno normal faz metade da Lua desaparecer. Eu sei que os adultos estão escondendo algo. A Lua foi definitivamente destruída por algo. E a pior parte é: de agora em diante, nunca mais veremos uma lua cheia. Aquela pressão no peito finalmente aliviou. Jovian apenas sorriu levemente e continuou a comer. Jovian, você vai ao quartel-general da T-Intel hoje? Eve fez a pergunta quase sem pensar. No instante em que saiu da sua boca, ela se arrependeu, nem sabia por que tinha perguntado. Mas ao mesmo tempo, ela meio que queria que ele dissesse sim. Claro. Jovian ergueu uma sobrancelha e assentiu. Ele realmente não se importava de qualquer jeito, não tinha nada urgente a fazer. E, mais importante, ir ao T-Intel significaria encontrar Rex e sua boca grande, o que poderia lhe dar uma oportunidade clara de eliminá-lo. Ok. Então nos vemos depois da aula. Eve acenou para ele, pegou sua comida e foi sentar ao lado da garota punk loira na mesa ao lado. Já de volta, namorada rumorosa da estrela, a garota punk loira provocou, sorrindo. Pare. Não somos assim, Eve disse, um pouco em defesa. Ah, vamos lá. Você sabe quantas pessoas viram vocês dois saírem recentemente? Despertaram seus poderes. Isso significava que Jovian havia conquistado tudo isso por conta própria. Não é apenas incrível. Ele é alto, bonito, rico e está indo a lugares. Ele é tão perfeito que mal parece ser da Terra. A garota punk loira colocou as mãos nas bochechas, olhando para Jovian enquanto ele comia, como se estivesse hipnotizada. Eve não argumentou. Porque, honestamente, nada disso estava errado. Jovian, ainda focado em sua comida, parecia sentir a atenção deles. Ele virou a cabeça e lhes deu um sorriso luminoso e ensolarado. Ele não se importava com o que Eve ou a garota punk loira pensavam dele. Ele estava comendo enquanto rodava a trapaça do seu sistema na cabeça, criando mundos como um gacha. E no tempo que levou para demolir sua refeição, ele já havia encontrado um mundo que melhor lhe convinha. Capítulo 24. Porque algumas pessoas ainda não entendem. Jovian olhou para os mundos que sua mente havia travado e rompeu em um sorriso brilhante. Desta vez, ele havia capturado mais de 50 mundos. Ele imediatamente abandonou da pior maneira possível. Sem um escudo mental forte o suficiente, ele não estava disposto a entrar naquele cenário e tentar pegar o que queria, mesmo que, sim, o universo Varanmer fosse basicamente um cofre de tesouros. Em seguida, Star Wars. Esse era interessante. Um mundo de continuidade mista valia a pena dissecar. A força explodindo planetas, a força destruindo naves capitais, a força estrangulando alguém a anos-luz de distância, forte. Violento. Ridículo. Muitíssimo místico e cheio de variáveis sem sentido. Então Star Wars também não era seu alvo. Ainda não. O que Jovian realmente se importava eram os dois mundos de nível médio, T-Boys e One Punch Man. De T-Boys, ele queria a visão térmica do Homelander. De One Punch Man, ele queria o canhão rugidor da estrela colapsante do chefe final da temporada 1, Boros. Um Freeborn chamativo e com aparência legal, com visão térmica, isso era o verdadeiro negócio. E a outra habilidade? Eficiente, devastadora, perfeita para farmar pontos. O canhão rugidor da estrela colapsante era basicamente o G que poderia realmente lhe dar um pequeno problema. Foi o chefe final aprimorado, a versão reforçada por Murata de Boros, cujo canhão estrondoso da estrela em colapso passou de VIP T Surface para extrair Chap Destroy the Planet. Jovian refletiu e definiu um plano. Primeiro, matar Motor Mode Rex. Em seguida, ir a T-Boys e prender o Homelander ao chão. Go to One Punch Man and it Boros with Asmoth, Clean Combo to finish in. After that, figure out a full gear set, come back, and have a final show do Vinuid Battle Beast.
Once battle beast was the outward, the next step was defeating grand regent track the universes walking breeding program taking over Viltrum, and unifying the volume empire. Era preciso pensar grande. Do Freeborn da Terra, ao Freeborn do Universo, e depois invadir o multiverso. Havia apenas um slogan que importava. E do Vatever Terreu Event. Once Jovian Savis Ov Pat Clearly, is expression ardened wir chamei seu nome 2 vezes, mas você não respondeu, então eu não quis incomodar você. Nós saímos primeiro, não esqueça que vamos nos encontrar depois da escola. Jovian leu ambas as mensagens, riu baixinho e balançou a cabeça. Então ele foi ao banheiro, trocou de roupa e subiu pela janela. Ele precisava se preparar cedo para o grande funeral de Rex. Relatório: Jovian não foi à aula. Ele se trocou no banheiro e parece que está saindo para fazer algo. Dentro do banheiro, o corredor, que parecia completamente vazio, de repente encheu-se de uma voz como se alguém estivesse ali, com o corpo escondido da vista. Continue assistindo. Uma voz respondeu ao ouvido do agente invisível. Sim, senhor. O agente invisível assentiu levemente e caminhou até a janela do banheiro que Jovian havia aberto. Surpresa! No instante em que o agente inclinou a cabeça para fora, Jovian, que estava voando, reapareceu abruptamente bem na sua frente. Droga! O invisível tipo de equipamento do qual as pessoas se gabavam era o auge da ciência do planeta. Somente os materiais provavelmente custaram $1 bilhão. Que pena! Nos olhos de Jovian, era pateticamente frágil. Completamente inútil. Você, o soldado, tentou dizer algo. HM? Jovian percebeu que o cara estava prestes a oferecer alguma informação importante em troca de sua vida, então afrouxou o aperto e soltou sua garganta. O soldado aspirou ar em grandes e desesperados goles, encarando Jovian com confusão. Por que você pode me ver? Jovian suspirou. Você acabou de desperdiçar sua última chance de ficar vivo. Eu dou apenas uma chance. Não há uma segunda. Jovian não era o tipo de pessoa que matava por diversão. Ele não queria perder tempo com alguém que não pudesse lhe dar uma habilidade útil ou sequer valer muitos pontos de energia. Mas esse soldado patético teve que arrastar as coisas e desperdiçar seu tempo. 2 minutos e meio. 2 minutos e meio. Você sabe quantas coisas ele poderia? Nenhuma ideia, o menino Jason disse, esticando o pescoço e olhando ao redor. Algo caiu, eu acho. Mas eu não vi nada. Então continuamos. A garota perguntou, ainda sem fôlego. Claro, Jason disse com um sorriso, acenando com a cabeça. Nada impede a primavera de aparecer. Bem acima deles, Jovian pairava em um traje branco como uma enorme letra F estampada no peito, observando o casal abaixo com um sorriso frio. Do seu ângulo, bem ao lado deles, um corpo retorcido e deformado jazia no chão. Agora era hora de responder à pergunta do soldado. Por que Jovian podia ver um soldado invisível? A resposta era simples. Porque o soldado não era invisível de forma alguma. Se ele não era invisível. O motivo de as pessoas neste país não poderem vê-lo era porque o material da armadura motorizada refratava uma faixa especial do espectro de luz. E aqui estava a parte divertida. A Agência de Defesa Global vinha adicionando um agente químico especial à bebida de cada cidadão americano. Soldados, cada um vestindo armadura cinética feita de materiais que os americanos comuns nem sequer podiam perceber, olharam para o colega caído e entregaram a notícia ao chefe. Morto. Bang. SHT. SHT. É aquele maldito Joviano tentando começar uma guerra. Cecil sentiu que estava perdendo o controle. Ele martelou o punho na mesa de metal repetidas vezes. Diretor, talvez o soldado tenha escorregado e caído pela janela, disse sua secretária depois de receber o relatório, analisando em voz alta. O homem tinha cabelo curto e loiro, estilizado em um visual vintage, penteado para trás.
Em teoria, o Joviano nem deveria ser capaz de ver nosso pessoal. Você está me dizendo que o soldado mais elite da Agência Global de Defesa, usando a melhor armadura cinética da GDA, morreu porque escorregou, caiu de uma janela de banheiro de escola secundária e quebrou o pescoço. A sobrancelha de Cecil se contraiu. A raiva ardia em seus olhos. A secretária hesitou, então forçou a frase de qualquer maneira. Em teoria, é possível. Não podemos descartar nada. Eles tinham uma maneira de contrariar Jovian. Se a verdade fosse divulgada agora, seria um golpe letal ao GDA e ao planeta inteiro, do qual talvez nunca se recuperasse. Cego velhinho, Damien resmungou, encarando Cecil com desprezo gelado. Ele não se importava com as consequências. Seu trabalho era exposição. Deixe outra pessoa sufocar com as repercussões. Cecil não respondeu. Ele simplesmente observou Damien em silêncio e tomou uma decisão. Antes de descobrir a resposta final, ele precisava eliminar cada variável descontrolada. Por exemplo, o obstinado detetive demônio que estava bem na sua frente. Entretanto, entreguem o dinheiro, seus fracos pequenos valentões! Em um bairro nos Estados Unidos, um homem em um traje amarelo justo e apertado chiava a eletricidade enquanto assaltava um banco, faíscas estalando de suas mãos como chicotes. Droga! Se os guardiões do globo aparecessem, isso acabaria! A segurança do banco e até a polícia estavam completamente em desvantagem. Eles excitação maníaca. Parece que você fez uma fortuna. Uma voz rouca falou bem ao lado da sua orelha. Eu fiz uma fortuna. O vilão disse, acenando sem pensar. Então ele congelou. Este era seu esconderijo privado. Ninguém deveria estar aqui. Ele se virou. Boa tarde, camarada. Um homem corpulento em um traje branco como neve estava atrás dele, sorrindo casualmente. Uma enorme letra F estava estampada em seu peito. Droga! O vilão chegou e instantaneamente liberou seu ataque de relâmpago mais forte. Bang! Ele nunca teve a chance. Uma força esmagadora apertou sua garganta, um aperto implacável que agarrou seu destino pelo pescoço. Escute, disse Jovian friamente. Não estou aqui para prendi-lo. Estou aqui para tratar de negócios. Não sou um ditador, então lhe darei uma escolha. Você decide se aceita o acordo. Aceite e assente. Recuse, e morra aqui mesmo. Vou te dar 5 segundos. 5. Jovial segurou pelo pescoço, ele se transformou em um borrão, uma explosão de estrondo sônico seguindo-o enquanto disparava para o céu. Cara! Estou com ciúmes desse tipo de poder. O vilão elétrico olhou para cima, com inveja enchendo seus olhos. Capítulo 26. Rex, o sem-cabeça cavaleiro. 3 horas. Boom. Uma explosão rasgou todo o bairro. Do lado de fora do maior banco da cidade, fumaça densa e estrondosa subia em ondas. Relatório. Supercriminosos estão atacando o maior banco da cidade. Se tiverem sucesso, nossas perdas serão impossíveis de calcular. Na sede da Agência de Defesa Global, um oficial de inteligência pálido de medo virou-se para olhar Cecil após receber o alerta. Um monte de merda. Nos olhos de Cecil, só havia raiva sobreposta à raiva. Os guardiões do globo estavam fora há poucos dias, e esses vilões escória já não conseguiam ficar parados. Notifique Omniman. Nolan Cecil não ousou perder um segundo, latindo a ordem ao seu dente, confirmando que a mensagem foi enviada. Enquanto isso, na base da equipe adolescente, todos temos uma missão. Depois de receber a chamada, Robot retransmitiu as ordens de Cecil aos demais. Sério? Rex disse, os olhos se iluminando. Acabei de terminar o treinamento. Ele agarrou uma toalha, enxugou suor às pressas de forma desleixada, depois vestiu seu macacão laranja, que parecia de um trabalhador de esgoto, e correu ao lado de Robot, pronto para entrar em ação. O inimigo está atacando o maior banco da cidade, disse Robot. Marquev estão na escola. Omniman está salvando o mundo. No momento, somos os únicos que podem detê-los, então isso significa que o Jovian não vai aparecer, certo? Rex riu alto. Deixe comigo.
É hora de Rex Sprout fazer o seu show. Ele praticamente vibrou de empolgação. Com o Jovian por perto, toda a luta se tornava o show do Jovian, e Rex se sentia como uma decoração de fundo. Esse nunca foi o final que ele queria. Quero que você tenha cuidado, Robot disse, voz dura e confiança. Ninguém vem nos atrapalhar hoje. E em ponto de interrogação, ponto de exclamação, o Homem Magma e o atirador de arco soldador trocaram um olhar, sem entender o que Kursk quis dizer. Kursk sorriu, satisfeito consigo mesmo. Tenho minhas fontes. Só siga a minha liderança. Ele não se deu ao trabalho de explicar mais. Mesmo que o fizesse, eles não acreditariam. Os supostos maiores heróis, aqueles que lutam contra o mal, não eram tão brilhantes e justos quanto pareciam. Por trás da superfície, muitos deles eram monstros usando rostos humanos. Honestamente, comparados àqueles hipócritas, vilões como eles, que admitiram agir por lucro, eram praticamente honestos. Agora, disse Kursk, virando-se para o Homem Magma, use sua lava para derreter estas portas de cofre. Quero dizer todas elas. Cada última. Tudo bem. Com a garantia de Kursk, o Homem Magma assentiu. Seu corpo se liqueficou instantaneamente em lama fundida que correu em direção aos cofres, chiando ao corroer o metal. Ei, pequenos patifes! Rex Sprout quer morrer. Ele avançou em direção a Rex. No instante seguinte, seu corpo inchou e se transformou em um gigante de magma de 3 metros de altura, dominando Rex como um forno vivente. Uau, monstro de magma! Rex disse, sorrindo. Ok, primeiro preciso explicar duas coisas. Primeira, eu não sou um peixe pequeno. Segunda, eu não estou sozinho. Enquanto falava, Rex puxou de trás de si um bastão curto, de 30 centímetros, e o lançou direto ao gigante de magma. Bum! A explosão despedaçou todo o braço direito do Homem de Magma, transformando-o em uma ruína derretida e contorcida. Eu te avisei, disse o Homem de Magma, encarando o braço destruído enquanto seu rosto ficava frio. Isso dói. Ele balançou o braço esquerdo em direção a Rex como uma coluna que cai. Por aqui, grandão. Assim que o Homem de Magma se moveu, ouviu um tom eletrônico agudo. HM? Ele se virou, e viu um robô laranja, sem expressão, segurando um extintor de incêndio enorme. Oh, merda! A expressão do Homem de Magma se contorceu. Fvosh! O robô acionou o extintor. O que você está olhando? Ponto de interrogação, ponto de exclamação. Antes de Kursk poder desencadear seu melhor movimento, vários dardos acertaram seu corpo. Bom, ponto de exclamação. A detonação o lançou através do banco como uma boneca de pano. Bastardos. Um bando de bastardos. Ponto de exclamação. Kursk amaldiçoou enquanto se forçava a levantar do chão. Eu sugiro que você se renda, Rex disse, balançando casualmente um dardo na mão enquanto avançava com um sorriso confiante. Seus colegas já foram controlados pela minha equipe. Como eu disse, não estou sozinho. Kursk não respondeu. Ele olhou para o Homem de Magma, cegado e recuado pela espuma. Ele olhou para o atirador de arco soldador imobilizado por 5 garotas de corte bob, cada uma com um número diferente impresso no peito, incapazes de se levantar. Ele entendeu o que isso significava. Agora era só ele. Lixo inútil. Ponto de exclamação. No final, eu tenho que fazer tudo sozinho. Ponto de exclamação. A raiva brilhou nos olhos de Kursk. Enquanto sua fúria aumentava, as luzes do banco começaram a piscar violentamente, forte, fraca, como se o próprio edifício estivesse reagindo. Tem algo em cima de mim. Não consigo me mover agora. Ok. Não se mova. Estou a caminho, Kat exalou, aliviada, então seu coração disparou novamente. Rex. Rex, onde está você? Rex ainda não havia respondido. BZZZ, enquanto Kat continuava agachada chamando seu nome, as luzes do teto finalmente voltaram a piscar. Quando a luz retornou, todos puderam ver novamente. E a primeira coisa que Kat viu foi um par de calças laranja. Ela reconheceu aquelas calças. Eram de Rex. Rex, então você está aqui. Graças a Deus, você está bem. Kat disse, levantando-se com esperança repentina.
Quando eu te chamei agora, por que você não respondeu? À medida que ela se levantava, o resto da cena surgiu. Aquela figura laranja tinha braços. Tinha pernas. Tinha tronco. Mas não tinha a única coisa que uma pessoa precisa para falar, para pensar: droga. Kat olhou para o corpo de pé, rígido e ereto, ainda nem caído, sangue jorrando em correntes brilhantes e molhadas de onde a parte mais importante de um ser humano deveria estar. Processou por um momento, então sentiu algo próximo da incredulidade. Tudo isso, por causa de um meteoro. Lá no espaço. Aquele arremesso foi um desperfeito. Jovian flutuava calmamente no infinito campo de estrelas. Se ele disse que Rex morreria hoje, então Rex não duraria até amanhã. Não existe coincidência real. Jovian se tornou um borrão e disparou em direção ao Reino Unido, para ajudar seu pai a lidar com aquela serpente que cuspe fogo. Aquela jogada foi boa. Esta noite, ele merecia um jantar maior. Um banquete de cobra inteira. Capítulo 27. Isto foi um acidente também. Rex estava morto. Não havia dúvida. Ele morreu bem na frente de Robot Jack Duplicate. Sua cabeça se foi. Não poderia estar mais morto. Relatório. Aqui é o robot. Cecil, há algo que preciso lhe informar. A voz do robot permaneceu firme, mesmo enquanto a cena ao seu redor gritava o contrário. Desculpe. Rex está aqui. A sede da Agência de Defesa Global. Depois de saber que Rex estava morto, Cecil apertou cruzar a cidade. De onde diabos tantos meteoros viriam? Cecil não acreditou nem por um segundo. O fato de outros lugares terem sido atingidos não tornava a morte de Rex automaticamente um acidente. A maioria dos acidentes eram apenas inevitabilidades disfarçadas. Depois de anos nesse trabalho, Cecil podia sentir o cheiro de uma armadilha em toda a morte de Rex. Um técnico da GDA falou: conseguimos recuperar as imagens de satélite. Quer que projetemos na tela principal? Faça isso. Cecil assentiu uma vez. Ele queria ver o que acontecia no espaço porque meteoros caíam na Terra sem nenhum aviso chegando até eles. Projetando agora. O técnico apertou o botão. A enorme tela na sala de controle se iluminou, exibindo imagens capturadas em órbita. Espaço sideral. Um meteorito pequeno, cerca de 30 metros de diâmetro, cortava em direção à Terra em velocidade anormalmente alta. Vários satélites de interceptação posicionados em órbita o detectaram e mudaram automaticamente para modo de interceptação. Cancelou o alerta de nível 2 que havia sido carregado e reverteu do modo de interceptação de volta ao modo de observação. Então, com clareza cristalina nítida como Blu-ray, registrou o homem de branco em pé no vazio. Sob a luz do sol que se derramava através do vácuo, a enorme letra F em seu peito parecia brilhar vagamente. Até mesmo o próprio homem parecia quase divino. E então, depois de confirmar que a ameaça do meteoro havia terminado, ele ajustou sua trajetória, tornou-se um rastro de imagem residual branca e decolou, continuando a salvar a Terra. Não havia dúvida de quem era. O homem que despedaçou o meteoro era Jovian. Então, Cecil disse, esfregando as têmporas enquanto uma dor de cabeça se acumulava atrás dos olhos: o que vocês acham? Tudo na tela parecia tão limpo, tão natural, que até ele sentia a tentação de chamar de acidente. Mas a experiência de Cecil e aquele instinto visceral que o manteve vivo tanto tempo gritava o contrário. Isso não foi um acidente. Isso pareceu um assassinato com dor. Com a tecnologia humana como está atualmente, mesmo lançar bombas nucleares pode não ser suficiente para verdadeiramente ameaçar os Viltrumitas como Jovian e Omni-Man. 30 minutos antes, Jovian se tornou uma faísca branca e perfurou a atmosfera, disparando para o céu em um instante. Ele deslizou pela parede de aço dos satélites interceptadores e alcançou o meteoro que estava projetado para atingir a Terra. Então ele balançou o punho. Um soco ardente e escaldante atingiu a superfície do meteoro, instantaneamente cobriu de fissuras como teia de aranha. Sob o olhar dos satélites, o meteoro inteiro se transformou em pó. Poeira e fragmentos explodiram para fora, cobrindo cada lente de câmera dos satélites.
Os satélites avançados da GDA detectaram a obstrução visual e ativaram automaticamente seus protocolos de limpeza de lentes, removendo o borrão. Para uma pessoa normal, aquela janela de tempo foi curta demais para sequer registrar. Para Jovian, flutuando no espaço, foi mais que suficiente. Ele levantou casualmente a mão direita. Em sua palma havia eles deveriam competir com um livre como ele. Capítulo 28. Brindes aos Guardiões do Desaparecimento do Globo. Jovian se transformou em um raio de luz branca e apareceu sobre Londres, no Reino Unido, num instante. No momento em que chegou, viu Nolan no ar, espancando uma serpente colossal quase 1000 metros de comprimento, com enormes asas nas costas. Pai, eu vou ajudar. Jovian deslizou ao lado de Nolan e desferiu um soco na espinha do monstro. Roar. Depois de receber o golpe de Jovian, a criatura uivou de dor. Seu enorme corpo estremecia, chutando e rolando no ar como se realmente estivesse sofrendo. Pai, essa serpente é... O que exatamente? Jovian perguntou, encarando-a com curiosidade. Era a primeira vez que via uma serpente alada. Esta aqui se chama Kukulkan, disse Nolan, segurando o monstro pela garganta. Desde que cheguei à Terra, lutei contra ele muitas vezes. Normalmente, a agridamos, jogamos no oceano, e ele vai embora por conta própria. Esculpiu uma longa e profunda cicatriz na superfície do oceano, como se estivesse tentando dividir o mar ao meio. Um minuto depois, parece que eu sou mais rápido, pai. Jovian pousou perfeitamente no quintal dos Grayson. Eu deixei você ganhar, disse Nolan. Nolan aterrissou menos de um segundo depois, bem ao lado dele. Eu também não fui contudo, respondeu Jovian imediatamente, recusando-se a ceder. Eles se encararam por exatamente um segundo. Então, ambos explodiram em risadas ao mesmo tempo. Vamos lá, disse Nolan, batendo Jovian no ombro. Tome um banho, depois comemos como reis. Ele fez uma pausa, então sorriu meio irônico. Oh, quero uma bebida. Eu nem tenho 21 anos, disse Jovian. Ele não se opunha à ideia de beber, era o verdadeiro problema. Eu perguntei se você queria uma bebida, respondeu Nolan. Não perguntei se você tem 21 anos. E pelas regras Viltrumitas, no momento em que você ganha poderes, você se torna um Viltrumita adulto, que carrega Realwood. Eu gostaria que fosse o dia da mentira, e que isso fosse apenas uma brincadeira cruel. Enquanto falava, lágrimas deslizavam pelas suas bochechas em linhas finas e trêmulas. Saúde, filho. Nolan levantou sua taça de vinho em direção a Tela. Pai, disse Jovian, girando levemente o copo, vamos brindar ao desaparecimento dos Guardiões do Globo. Os copos tilintaram suavemente. No instante seguinte, pai e filho riram novamente, sem nem mesmo querer sincronizar. Enquanto o mundo inteiro lamentava, enquanto as pessoas por todo lado choravam pelos heróis que amavam, o par de pai e filho mais forte do planeta bebia e ria, usando o álcool para suavizar a ponta da sua felicidade. Pode-se dizer que foi um dia trágico. Quando Debbie chegou em casa, ela deu uma olhada nas taças de vinho e em Jovian, que estava absolutamente bêbado, embora, na realidade, seu corpo quase não sentisse nada, e suas sobrancelhas se cerraram. Nolan, ela disse, braços cruzados, encarando. Preciso de uma explicação. Aos olhos dela, Nolan era funeral privado. Apenas os amigos dos Guardiões, e algumas pessoas que conheciam suas verdadeiras identidades. Vocês dois também deveriam vir. Nolan bateu nas costas de Debbie e Jovian. Claro, disse Jovian, acenando com a cabeça. Um espetáculo tão bom. Se ele não comparecesse, seria um insulto à sua identidade como nascido livre. Justo quando os três afundavam em seu luto por comparecer ao funeral, a porta da frente se abriu. Mark entrou, cantarolando para si mesmo, parecendo ridiculamente alegre. Ele franziu o senho com a atmosfera na sala. Perdi alguma coisa? Não, suspirou Jovian, olhando para ele. Você não perdeu nada, meu irmão idiota. E o jeito que Mark parecia praticamente brilhando tornava tudo óbvio. Mark estava cozinhado. Ele havia se apaixonado. E quanto a quem ele se apaixonou, Jovian nem precisou pensar. Aquela garota loira.
Capítulo 29. Vá em paz, Rex. A luz dourada do sol batia na bandeira americana enquanto ela tremulava ao vento. Um por um, mas não importa que inimigo eu enfrentasse, eu sempre soube que não estava sozinho. Darkwing. Aquarus. Mulher de Guerra. Red Rouge. Fantasma Verde. O Imortal. Homem Marciano. Cada membro dos Guardiões do Globo, hoje, perdemos gigantes. Protetores. Heróis. E você não pode deixar de se perguntar, agora que os Guardiões se foram, quem estará lá para protegê-lo? Posso lhe dizer, bem aqui e agora, eu vou. E meus filhos também. Novos heróis estão respondendo ao chamado. No pódio, Nolan lançou um olhar para Jovian. Jovian entendeu imediatamente. Ele se levantou e deu um tapinha firme no ombro de Mark. Mark. Nós vamos subir o que lá em cima? Agora. Mark ficou olhando para o traje, completamente perplexo. Em roupas normais. Ninguém o avisou. Ninguém lhe disse que esse discurso transmitido mundialmente o envolvia de alguma forma. Não em roupas normais, disse Jovian, tirando 2 trajes de herói como se os carregasse o tempo todo. Em uniforme. As pessoas precisam. Em que isso é? Maldito bastardo alienígena. Sim, Mark não sabia. E Cecil também não. Quase parecia que Nolan havia usado intencionalmente as mortes dos Guardiões como um degrau para seus filhos, como se estivesse fazendo com que eles subissem ao palco do mundo sobre os cadáveres dos Guardiões. A expressão de Cecil escureceu, como o céu fora do prédio lentamente passando de claro para nublado. Gostasse ou não, ele precisava começar a pensar mais profundamente sobre o que Nolan realmente pensava de Jovian. E ele precisava considerar seriamente se Nolan tinha alguma participação nas mortes dos Guardiões. Porque agora, ele começou a suspeitar que toda a família poderia estar ligada a isso. Quando a transmissão matinal terminou, começou a cair uma chuva leve como se o próprio mundo estivesse chorando silenciosamente pelos heróis que havia perdido. No cemitério dos heróis, Nolan, Mark, Jovian e Debbie estavam com as famílias de outros super-heróis, todos vestindo ternos pretos e segurando guarda-chuvas. Eles assistiam em silêncio enquanto os caixões eram baixados. Pensando atrás, ela havia ignorado o Rex por um mês inteiro. Se ela soubesse que ele iria morrer, ela teria sido mais indulgente. Eve avançou um pouco mais, mas a chuva havia deixado o chão escorregadio. De salto alto, seu pé escorregou e seu corpo se inclinou. Cuidado, Eve. Jovian assegurou gentilmente e a estabilizou. Jovian, em nome da equipe tem, obrigado, Eve disse, enxugando as lágrimas. Por deixar o Rex ser enterrado com os heróis. Não precisa me agradecer, Jovian respondeu, voz calma. Rex era um herói. Sim, a boca dele o meteu em apuros, e ele fazia piadas nos piores momentos, mas eu sei que ele era uma boa pessoa. Vou levar adiante a vontade dos Guardiões. E também levarei adiante a vontade do Rex. Então não se preocupe. Enquanto falava, Jovian a puxou para um abraço quieto e firme, segurando-a contra ele. Seus olhos permaneceram nivelados e firmes, fixos no enterro de Rex. Obrigado, Eve sussurrou. Com você aqui, sinto-me mais segura. No começo ela ficou tensa com o repentino. Já era passado. O robot foi chamado por Cecil. Duplicate se trancou no quarto e chorava silenciosamente, e Rex já tinha sido enterrado. Na enorme base da equipe adolescente, ela era a única que restava. Sozinha, Eve abraçou a si mesma. Depois de refletir por um tempo, ela deixou a equipe adolescente, voou para fora da base e se dirigiu à casa Grayson. No final, Jovian ainda foi o vencedor. Enquanto isso, na Agência de Defesa Global, depois que os Guardiões do Globo foram massacrados, a pessoa mais ansiosa não era Nolan nem Jovian, e também não eram as inúmeras pessoas na Terra. A pessoa mais ansiosa era o diretor da GDA, Cecil. No final, sou eu quem tem que limpar essa porra toda. Este planeta não pode passar sequer um dia sem os Guardiões. Preciso de novos candidatos, mas... Cecil segurou a cabeça, sentindo uma dor latejante. Para ser sincero, com o que as coisas pareciam, NG. Livre.
Jovian correspondia perfeitamente a tudo que Robot imaginava que um super-herói deveria ser. Aos olhos de Robot, Jovian era um líder nato. Num momento como este, ele deveria avançar e se tornar o novo pilar. E, depois de ouvir as palavras de Robot, Cecil apenas deu uma risada fria. Como se não quisesse que Nolan ou o filho de Nolan, Jovian, se juntassem aos Guardiões. Claro que queria. Mas não passava de uma fantasia. Mesmo antes dos Guardiões serem exterminados, Nolan já havia recusado Cecil com todas as desculpas imagináveis. E agora algo assim aconteceu. Aos olhos de Cecil, Jovian e Nolan eram dois assassinos com as mãos encharcadas de sangue. Nolan sempre recusou se juntar aos Guardiões. Ele sempre trabalhou sozinho. Quanto a Jovian, se ele herdou o sangue de Nolan, duvido que goste de atuar como parte de uma equipe conosco. De qualquer forma, é seu. Acredito que você pode lidar com isso. Cecil deu uma leve palmada no ombro de Robot, cruzou as mãos atrás das costas e se afastou. Robot observou a seleção Globe. Uau, então este é a sede da GDA. Meu Deus! São todos super-heróis que eu só via na TV. Mark caminhou pelo corredor ao lado de Jovian, encarando os heróis dentro da base e gritando empolgado. Jovian lançou um olhar a Mark. O comportamento ingênuo e sonhador do seu irmão idiota era, sinceramente, constrangedor. Claro. Tornar-se um guardião é a maior honra para super-heróis. Naturalmente, todos vieram. Robot avançou com as mãos atrás das costas, explicando quando ouviu Mark. É o Figate Force. Porra! Porque esses idiotas que não fazem nada além de implorar ao QG para lançar uma bomba nuclear estão aqui. Mark percebeu de repente o Figate Force, um bando de heróis que pareciam um puro alívio cômico, punchlines ambulantes que existiam como uma unidade de nível de poder. Então, deixe-me convidar vocês dois novamente aqui e agora. Espero que se juntem aos Guardiões do Globo. Torne-se parte da equipe. Robot trouxe Mark e Jovian para o salão principal dos heróis. Ele sabia que não havia julgado mal Jovian. Ele sabia que quando a escuridão cobria o mundo, Jovian seria a luz que a despedaçava. E definitivamente não era porque Jovian foi a primeira pessoa a tratá-lo como um ser vivo, então o robô tinha um filtro automático toda vez que o via. Ele realmente falava sério. Espere. Assim que o robô anunciou unilateralmente a adesão de Jovian, um enorme alto bruto avançou. Você tem algum problema, senhor? Os olhos do robô piscaram enquanto ele perguntava educadamente, confuso. Isso não é justo. Só porque ele é filho do Omni-Man, ele pode se tornar um guardião diretamente. O bruto protestou ao robô. Isso. Exatamente. Suas palavras receberam apoio imediato de uma multidão de heróis. Eles olharam para Jovian, que estava prestes a ser aceito sem nenhum julgamento, e acharam completamente injusto. HMPH. Ao ouvir o apoio por trás dele, a boca do bruto se curvou para cima, orgulhosa. Todos aqui vieram porque temos a determinação, e até a disposição de morrer. Nosso coração martelava enquanto ele avançava e expressava sua raiva. Bom. Alguém mais que não me aceita? Jovian olhou além dele para os heróis que o estavam apoiando. Nós não aceitamos você! Um herói após o outro se entreolhou, então falaram juntos, deixando sua frustração transbordar. Bom. Jovian assentiu, então olhou de volta para o robô. Jack, o que usamos aqui para selecionar membros dos Guardiões? Jovian perguntou sobre as regras e padrões. Derrote seu oponente. O robô explicou a regra. Perfeito. Todos ouviram isso. Então, vamos começar. Depois de receber sua resposta, Jovian voltou-se para os heróis. Começar o quê? Os heróis se entreolharam, sem entender o que Jovian quis dizer. Obviamente, vamos começar a lutar. Seus pequenos idiotas! Assim que Jovian terminou de falar, ele estendeu a mão e pressionou o ombro do bruto. Uma força aterrorizante derrubou o bruto de joelhos e lançou-o direto para o ar.
Envie todos que estiverem livres. Quantos mais puder. Depois de alguns segundos, o robô falou novamente enquanto observava aqueles heróis caírem de cima estilhaçando costas, quebrando pernas, desabando ao impacto. Minha costas está quebrada, minha perna. Droga, ele é um monstro. Um herói vestindo lycra após o outro segurava suas feridas, contorcendo-se no chão e gemendo. Escutem. Nem todo mundo que veste lycra e uma máscara é um super-herói. Palhaços de circo também fazem isso. Olhem para o estado em que estão. Quanto se parecem com super-heróis? Vocês são apenas um bando de palhaços que buscam atenção. Jovian ficou no meio dos palhaços lamentando, sua voz baixa e fria. Vosh. Nesse momento, Eve caiu do céu. Ela olhou para os super-heróis espalhados no chão e para Jovian no centro, piscando surpresa. Eu perdi alguma coisa. O que Jovian está fazendo? Eve olhou para o robô e Mark perguntou. Dando aos novatos um Vian e Eve soltaram. Não faço ideia. Robot deu de ombros. Ele também queria saber. Certo, pessoal. Nosso teste continua. Robot se aproximou dos super-heróis deitados no chão e falou. Agora qualquer um que ainda tenha força para ficar em pé, por favor, diga algo. Obrigado pela cooperação. Esta é a seleção dos guardiões. Vocês estão todos de cabeça para baixo e não se levantam. Como podemos escolher alguém assim? Alguns segundos se passaram. Quando ninguém respondeu, Robot perguntou, desamparado.